Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você evolua e assim ganhe mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é talento ou aprendizagem? Esse é um tema que gera muita discussão. Todos os posts anteriores e vídeos anteriores que eu fiz falando alguma coisa sobre esse tema sempre geraram ali muitos comentários. Espero que você, depois de ver esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo também. Então, a primeira coisa que a gente precisa para iniciar essa discussão é definir a palavra talento. O talento é difícil ter uma definição muito exata, existem definições muito variadas, mas no geral ele é entendido como uma facilidade para realizar determinada tarefa. Então, a pessoa ela tem uma facilidade para realizar determinada tarefa motora, ou tem uma facilidade para aprender determinada coisa, ou tem uma facilidade para a música. Enfim, o talento ele pode ser entendido como uma facilidade ou uma habilidade para realizar determinada tarefa. É muito comum as pessoas associarem o talento à palavra genética, ou seja, as pessoas já nascem com uma aptidão para determinada tarefa, já nascem com uma facilidade para realizar determinada tarefa. Então isso, para muitas pessoas, a palavra talento se refere a essa aptidão inata, a aptidão que já nasce com a pessoa. Então existem pessoas que são mais talentosas para determinados assuntos, determinados esportes, e outras que são menos talentosas devido à genética. Só que isso pode causar uma certa confusão na cabeça das pessoas, que é a seguinte: se eu vejo, por exemplo, é muito comum um atleta, por exemplo, de 12 anos que joga muito bem tênis, então ele já tem todos os golpes bem formados, saca com uma boa técnica, tem boa técnica de direita, boa técnica de esquerda, bom slice, boa curtinha, né? Bom drop shot, toques nos voleios, boa noção de cobertura de quadra, se move bem, boa coordenação de pernas. Então, um garoto que já joga muito bem com 12 anos de idade. E é muito comum as pessoas falarem: nossa, como esse garoto é talentoso, e associarem isso como uma habilidade genética dele, que ele nasceu com essa facilidade para jogar tênis. O que normalmente as pessoas não veem é o seguinte, que esse mesmo garoto de 12 anos, que joga muito bem tênis, ele muitas vezes ele tem ali 7, 8, às vezes até 10 anos de prática de tênis. Então ele tem muitas horas de prática já acumuladas antes, o que faz parecer que as atividades que ele faz hoje são muito fáceis. Então parece que ele tem uma habilidade inata, só que na verdade ele já tem milhares de horas acumuladas. Tem garotos de 12 anos de idade que já tem quase 5.000 horas de treino acumuladas. Tem muitos tenistas amadores que não praticam isso praticamente a carreira inteira. Então, se a gente analisar a quantidade de horas que esse garoto passou treinando, isso dá uma noção um pouquinho diferente pra gente do que é talento, do que é essa facilidade. E a gente começa a associar a performance dele hoje com 12 anos de idade também a prática que ele teve durante os anos de formação dele, durante esses 8 ou 10 anos ali que ele passou praticando. E não somente é uma prática inata, porque senão ele não precisaria nem treinar. Ele já nasceria com essa facilidade, praticaria um pouquinho e já aprenderia. E não é assim que acontece. Então, o talento ele não pode ser associado à performance. A performance, ela tem uma influência genética, lógico, mas a genética ela influencia muito mais na parte de estatura, em fibras musculares mais lentas e mais rápidas, o que pode facilitar para determinado tipo de esporte ou outro, mas ela é muito mais na questão física do que nas próprias habilidades específicas. Então, todas as habilidades podem ser aprendidas? Pelo menos na minha opinião, todas as pessoas ou as crianças que nascem saudáveis, ou seja, com todos os movimentos, com a capacidade intelectual adequada, todas as pessoas têm capacidade para atingir o alto nível em qualquer área da vida, seja no esporte, seja na música, seja para ser um belo de um médico, para ser um nutricionista, para ser um advogado, para ser um engenheiro. Todas as pessoas nascem com esse potencial, só que esse potencial ele tem que ser desenvolvido. Não adianta nada eu nascer com potencial e nunca estudar nada de medicina, eu não vou me tornar um bom médico. Ou se eu nascer com um bom potencial para a prática de esportes e nunca treinar, eu também não vou me tornar um bom esportista. Da mesma maneira, acontece no tênis. Então, todas as habilidades na vida podem ser aprendidas. É lógico que existem fases sensíveis que facilitam um pouco, que aceleram um pouco esse aprendizado. E isso é uma coisa muito importante. Mas todas as habilidades podem ser aprendidas. Alguns podem levar mais tempo, outros um pouco menos, mas em qualquer área da vida, o que a gente quiser fazer ou quiser que os nossos filhos façam com excelência, eles têm a capacidade de fazer isso, desde que a gente proporcione um meio,
né, a pessoa se interesse por aquilo também, busque os seus limites, busque evoluir constantemente, goste do que está fazendo, porque daí isso aí vai acabar sendo o diferencial para a pessoa atingir o potencial nessa área ou não. Existem alguns estudos muito interessantes na parte da psicologia que comparam as pessoas que têm mentalidade fixa, ou seja, que acreditam no talento como uma habilidade inata que já nasce com a pessoa, e as pessoas que têm a mentalidade um pouco mais flexível, que acreditam na aprendizagem, ou no trabalho, ou no treino de determinadas habilidades. E esses estudos, eles concluíram o seguinte: as pessoas que têm a mentalidade mais fixa, que acreditam no talento, elas tendem muitas vezes a mostrar desinteresse quando aparece alguma dificuldade na frente delas. E as pessoas que têm a mentalidade um pouco mais flexível, elas se motivam quando aparecem essas dificuldades, esses problemas para elas resolverem. Então eles fizeram um estudo primeiro com uma prova de matemática, então eles separaram os dois grupos, o grupo que tinha mentalidade fixa de um lado, o grupo que tinha mentalidade flexível do outro, e ofereceram para eles duas provas diferentes, né? Na verdade, duas provas para cada grupo. Uma prova de matemática que era relativamente fácil para ambos os grupos e uma prova de matemática que era um pouco mais desafiadora para ambos os grupos. Então, as conclusões foram as seguintes: no grupo que acredita em talento, ou seja, que tem a mentalidade fixa, esse grupo ele se sentiu muito motivado quando eles conseguiram resolver a prova mais fácil. Então, eles se sentiram capazes, falaram, pô, eu sou talentoso, eu tenho facilidade em matemática para resolver essas questões, e gostaram de fazer isso. Quando eles foram expostos a uma prova mais difícil, o que aconteceu? Eles começaram a demonstrar um pouco de desinteresse. Falar, eu não vou resolver isso aqui porque eu não quero resolver. Só que, na verdade, eles ainda não tinham a capacidade, o conhecimento para resolver aquilo lá. Então, eles acabaram mostrando um pouco de desinteresse na atividade e não buscaram tantas soluções para resolver essas questões mais difíceis. Ao mesmo tempo, do lado do grupo que tem a mentalidade um pouco mais flexível, que acredita na aprendizagem, na prova mais fácil, eles também foram bem, né? Não acreditaram que eles eram superdotados, tinham uma capacidade, um talento muito grande por resolver aquelas questões, porque eles viram que aquilo era relativamente fácil. A grande diferença está quando esse grupo de mentalidade mais flexível, ele foi resolver a prova mais difícil, mais desafiadora, porque a mentalidade deles foi a seguinte: eles buscaram soluções para tentar resolver aquilo. Então, como eles acreditam que tudo pode ser aprendido, eles, frente a uma dificuldade, a um desafio, eles começaram a buscar pelo menos mais soluções. E no final das contas, avaliando as respostas do grupo de mentalidade fixa e o de mentalidade flexível, o de mentalidade flexível, ele conseguiu melhores resultados, porque buscou mais soluções. Mesmo em frente a determinado tipo de problema, de mesma dificuldade que o outro grupo, eles buscaram soluções, buscaram aprender, buscaram informações para conseguir resolver aqueles problemas. E isso, se a gente transferir um pouco para a parte esportiva, para a parte do tênis, acaba sendo muito semelhante. Então, muitas vezes, os garotos que são chamados ou que acreditam um pouco mais em talento, muitas vezes até pelos pais, falam, o meu filho é talentoso, ele tem um talento para jogar tênis. Muitas vezes eles vão se sentir muito motivados ou acreditar muito neles quando eles conseguem superar o desafio. Ou seja, quando tem jogos que são contra adversários de nível técnico inferior a eles, esses jogos eles conseguem demonstrar todas as habilidades que eles têm. E isso comprova a crença que eles têm no talento, que eles são atletas talentosos, que têm facilidade para o tênis. E quando esses atletas são colocados frente a uma adversidade maior, ou seja, um jogo mais difícil ou quando as coisas não estão caminhando, o placar não está caminhando a favor deles, é muito comum que esses atletas eles comecem a fingir um pouco de desinteresse. Então baixam a cabeça, começam a olhar para a quadra do lado, linguagem corporal ruim. Isso para quê? Para justificar que eles não estão num dia bom. Esse dia eu estou perdendo, mas eu não quero jogar também, nem tentei. Então isso justifica, é meio que uma desculpa para justificar o porquê ele está perdendo, apesar dele ser talentoso. Então isso acaba criando algumas dificuldades no desenvolvimento desse tipo de jogador, esses que têm a mentalidade um pouco mais fixa. Ao contrário, os jogadores de tênis que têm a mentalidade um pouco mais flexível, eles vão buscar encontrar soluções mais frequentemente. E isso acaba
ajudando muito no desenvolvimento deles a médio e longo prazo. Então, mesmo se eles tiverem uma dificuldade, eles estão num jogo jogando contra um adversário de nível superior, muitas vezes eles não vão desistir do jogo, não vão mostrar desinteresse. E sim, eles vão ver aquilo como um desafio, uma possibilidade que eles têm de elevar o nível, de encontrar novas soluções e assim eles consigam sim superar esses novos desafios cada vez maiores, cada vez mais difíceis. Então, como treinador de tênis, eu prefiro muito mais trabalhar com jogadores que tenham essa mentalidade um pouco mais flexível, mentalidade de crescimento, de aprendizagem. Porque os jogadores que às vezes acreditam que são muito talentosos, eles vão trabalhar bem alguns dias, quando as coisas estão dando certo, e nos dias que as coisas não estão dando muito certo, é um dia um pouco mais difícil, que ele não trabalha tão bem, que finge desinteresse, não busca os limites. Ao contrário dos jogadores que acreditam um pouco mais na aprendizagem, acreditam no trabalho duro, no dia a dia. Esses sim, eles já se esforçam, mesmo não estando num dia tão bom, eles conseguem aproveitar bem o treino, dão o seu melhor mesmo naquele dia que não é tão bom. Entendem isso? E assim, a médio e longo prazo, a tendência é que quem trabalha melhor vai ter melhores resultados. Então, se eu puder escolher entre um jogador com mentalidade fixa e com mentalidade flexível de crescimento, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu escolho um jogador que tenha uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de trabalho. Existe um estudo muito famoso de um autor que chama Erickson, que ele fala da regra das 10.000 horas, ou seja, ele diz que qualquer pessoa que se dedicar 10.000 horas a determinada atividade, ela vai atingir um nível de excelência naquela atividade. E isso ele é verdadeiro em partes. Então, por exemplo, não adianta nada. Então quer dizer que se eu ficar 10.000 horas dentro de uma quadra de tênis, eu vou atingir um nível de excelência, eu vou virar um Roger Federer da vida? E a verdade é que não. Esse tempo, essas 10.000 horas, ela tem que ser de prática propositada, ou seja, é uma prática com propósito, de altíssima concentração, buscando os limites, né? Buscando melhorar, buscando entender cada erro que eu cometo, por que eu cometi esse erro e buscando encontrar soluções. E não somente ficar na quadra ali, ao sabor dos ventos, de qualquer jeito, sem me concentrar, só ficando ali batendo na bola do jeito que eu quiser, porque aí eu não vou conseguir desenvolver, chegar ao nível de excelência. Que eu vou desenvolver meu jogo, é lógico que eu vou, mas eu não vou desenvolver até chegar ao nível de excelência. O nível de excelência, ele vem com essas 10.000 horas muito bem trabalhadas, muito bem planejadas, muito bem orientadas e muito bem, principalmente, executadas pelo atleta e também pelo treinador. E não somente ele ficar ali na quadra de qualquer jeito, um treinador sem planejamento nenhum, porque daí ele também não atinge essas 10.000, ele pode até atingir as 10.000 horas, mas ele não vai atingir ali o nível de excelência. Então, existe até um estudo que o rapaz que ele tinha 2 filhos e ele queria provar, ele acreditava muito nessa teoria do Erickson das 10.000 horas e ele queria provar que ela funcionava. Então ele escolheu um domínio que ele não conhecia, ninguém da família dele conhecia, que era o xadrez. E colocou a filha bem pequenininha para jogar xadrez, a primeira filha, e depois, alguns anos depois, colocou a segunda filha. E o que aconteceu? Essas meninas tomaram gosto pelo xadrez, começaram a se desenvolver, começaram a treinar, a praticar, a prática propositada, queriam evoluir, praticavam em alta concentração. Então, com isso, elas foram se desenvolvendo, começaram a ganhar campeonatos nacionais, campeonatos internacionais e se tornaram 2 das melhores jogadoras de xadrez da história. Então, isso para provar que basta você escolher um domínio e se desenvolver naquele domínio que você consegue atingir essa excelência. E não somente você precisa se basear no talento. Eu nasci sem talento para determinada atividade. Eu nasci com talento para música e não praticar. Isso também não adianta. E sim que a gente acompanhe, faça um planejamento para que a gente atinja sim essas 10.000 horas. É lógico que é um número aproximado, né? 9.500 horas eu não estou bom e 10.000 eu vou estar bom. Também não é assim, é progressivo. Mas que exista um planejamento para que eu consiga chegar no nível de excelência. E daí sim treinar e ir refinando o processo para cada vez treinar melhor e habilidades mais específicas, para que daí cada vez o meu nível vá subindo e eu consiga sim ter a capacidade para chegar no nível de excelência. E 10.000 horas de prática propositada é uma quantidade bastante grande de prática. Se a gente for fazer uma conta média, um ano tem 52 semanas. Ou seja, se a gente trabalhar 20 horas por semana de treino, tá, propositado,
20 horas por semana, durante 50 semanas no ano, ou seja, a gente descansa 2 semanas e treina 20 horas por semana em todas, de segunda a sexta-feira, 4 horas por dia de treino, por exemplo, no tênis, de treino de quadra, a gente vai demorar 10 anos fazendo isso para que a gente consiga atingir as 10 mil horas. Ou seja, leva bastante tempo, não é de uma hora para outra, não é de um ano para o outro, e sim é um processo que demora ali aproximadamente 10 anos. Normalmente até passa um pouco desses 10 anos. Porque na iniciação a gente não consegue, às vezes, já começar com essa carga de treinos tão grande. Então tem que ser uma carga um pouco mais progressiva. Ou seja, não é qualquer pessoa que atinge, precisa ter um planejamento, precisa ter, muitas vezes, antes mesmo do nascimento da criança, já os pais ou o futuro treinador já tem que fazer um planejamento de como vai ser esse desenvolvimento. Com que idade vai começar, quantas horas aproximadas vai treinar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e assim fazer uma estimativa, uma projeção para que lá com 17, 18, 19 anos, o atleta ele esteja perto ali de atingir essas 10 mil horas. Aí pode ser que ele tenha a capacidade de virar um jogador profissional e viver do tênis, ganhar dinheiro com tênis. Como eu já disse num vídeo anterior, ele consiga ali estar pelo menos 150 do mundo, ou perto disso. Ali ele já vai começar a conseguir viver do tênis. Se ele não atingir essas 10 mil horas nessa idade, é melhor que ele busque fazer outra coisa, talvez se dedicar a uma universidade, buscar um outro caminho para a vida dele. Existem alguns períodos durante o desenvolvimento dos jovens que são chamados de fases sensíveis de desenvolvimento ou janelas de aprendizagem, onde o corpo, a natureza do corpo, ela se prepara para desenvolver determinada habilidade. E a gente pode utilizar isso a nosso favor para o desenvolvimento de atleta. Então, por exemplo, a principal janela de aprendizagem da coordenação é dos 0 aos 4 anos, ou seja, desde o nascimento até os 4 anos de idade. Então, se eu chegar com uma criança que tem 5, 6 anos e não desenvolveu essa parte coordenativa com 2, 3, 4 anos de idade, ela já vai ter perdido uma janela enorme de aprendizagem. Ou seja, ela pode ganhar coordenação? É lógico que pode, mas esse ganho vai ser muito mais lento. Porque a principal janela de aprendizagem, a principal fase sensível para o desenvolvimento de coordenação é do 0 aos 4 anos. E depois existe ainda uma boa janela até os 12, até os 11, 12 anos, até próximo da puberdade dos jovens. Mas a principal é do 0 aos 4 anos. Então, por essa razão, muitas vezes, o tênis ele deve ser iniciado até mesmo antes, ou pelo menos uma atividade coordenativa preparatória para o tênis e também para outros esportes. Da mesma maneira, a janela de desenvolvimento de velocidade, também a principal, ela vai até os 4 anos. Então, uma criança que com 5 anos ela corre muito lentamente, dificilmente ela vai se tornar uma criança com grande velocidade no futuro, que seja muito rápida. Isso tem que ser desenvolvido antes. E muitas vezes os pais não sabem disso. Então, muitos pais às vezes quando o filho é pequeno, colocam muito tempo no colo. Então o filho não desenvolve, por exemplo, toda a musculatura da dorsal, de sustentação da coluna. Então ele vai demorar um pouquinho mais para começar a engatinhar. Quando ele for engatinhar, ele não vai ter tanta firmeza, então a coordenação não vai se desenvolver tão bem, porque ele não vai ter a força de sustentação. E tudo isso vai se somando. Então, muitos chegam ali com 5, 6 anos de idade e a criança praticamente nunca praticou esportes. Então é uma janela que também ela fica aberta, ela é principalmente do 0 aos 4 anos, mas ela também fica aberta ali até os 11, 12 e ainda tem um bom desenvolvimento da velocidade. Uma outra característica, que é a força, ela já inicia um pouco mais tarde. Então, a principal janela para o desenvolvimento de força se inicia 6 meses depois do pico de velocidade de crescimento, ou PVC, como chamam. Esses 6 meses depois que a criança atinge a maior velocidade de crescimento dela, que geralmente acontece na adolescência, ali entre os 13 e 14 anos de idade, ela inicia uma fase sensível para o desenvolvimento de força. Então os hormônios estão agindo muito mais, sobe o nível hormonal desses adolescentes e eles começam a responder muito bem ao trabalho de força. Então o nível de força começa a subir muito rapidamente. E da mesma forma, se eu não aproveitar essa janela, chegar ali com os meus 17, 18 anos e não tiver aproveitado essa janela hormonal, podemos dizer assim, ou fase sensível para o desenvolvimento da força, quando eu for começar um trabalho, eu vou ter ganho de força, lógico, mas esse ganho não vai ser tão rápido, não vai ser tão grande. Então existem fases que devem ser aproveitadas
Os treinadores têm que ter a consciência disso, seria muito importante que os pais também tivessem consciência disso, para que pudessem desenvolver e abrissem possibilidades para os seus filhos participarem de mais esportes, né, ou até de outras atividades. Mas tudo se resume a uma prática, e se você conseguir trabalhar bem e aproveitar essas fases sensíveis, o seu desenvolvimento vai ser melhor e muito maior ao longo do tempo. Então, uma pergunta bastante comum e muito pertinente é: qual é a idade ideal para começar a jogar tênis? E a verdade é que o quanto antes, melhor. É lógico que nem todos vão ter a possibilidade de desde que a criança nasce, já colocar estímulos para ela para ir desenvolvendo no tênis. Para aproveitar essas fases sensíveis, é importante que ela, desde o nascimento, já seja desenvolvida, toda a parte de coordenação motora dela, de agilidade, ela já seja desenvolvida desde pequena. Então, se uma criança ela tem, desde o nascimento, essa fase de coordenação motora bem desenvolvida, eu acho que é suficiente ela começar a jogar tênis ali por volta dos 4 anos de idade. Acho que é uma idade boa, desde que ela já tenha uma bagagem motora anterior. Se ela não tem nenhuma bagagem motora, nunca praticou nenhuma atividade física, praticamente não corre, só fica sentado olhando para o celular, é muito difícil que ela consiga se desenvolver muito rapidamente, né, para lá na frente conseguir atingir esse nível de excelência. Então esse nível de excelência ele tem que começar o quanto antes, esse desenvolvimento começa o quanto antes. Muitas vezes começa até mesmo antes do nascimento, na gestação da própria criança, porque os pais já se programam. Hoje em dia, com a medicina muito mais avançada, existem suplementos, vitaminas que ajudam no desenvolvimento do feto, né, da criança na barriga da mãe. Então essa criança ela já nasce muito mais esperta, muito mais atenta, já se mexendo, já com os olhos abertos, muito mais ligeira do que às vezes se não fizesse tratamento durante a gestação. Não vou entrar nos méritos de que tipo de tratamento que é, mas existem tratamentos para o desenvolvimento dessas crianças. E também desde que ela nasce, a pessoa já tem um planejamento para o que ela quer atingir, ou pelo menos para abrir a possibilidade do filho atingir o alto nível de rendimento, no nosso caso aqui no tênis, ou seja, em qualquer área da vida. Então, sempre importante que a gente consiga se desenvolver desde o nascimento, né? A gente pode até começar a prática constante do tênis ali de uma forma mais estruturada, com aulas de tênis, de uma maneira progressiva, mas a gente pode ali começar até com 4 anos, às vezes até 5, 6. Mas antes disso a criança já tem que ter uma bagagem motora, porque se a gente analisar hoje até os próprios vídeos na internet, tem muitas crianças aí de 5, 6 anos que já jogam muito bem tênis. Então já tem o domínio de todos os golpes, né? Ou seja, quanto tempo elas já praticam, qual o trabalho motor que elas já fizeram atrás. Então, se eu começar só aos 6 anos sem nenhuma bagagem, vai demorar muito tempo para que eu consiga chegar no nível dessas crianças. Ou muito provavelmente eu não vou nem chegar, porque elas vão continuar se desenvolvendo numa velocidade cada vez maior e eu vou estar só iniciando a minha preparação. Então, como regra geral, o quanto antes você iniciar a prática, melhor. Mas se você tiver já uma fase de coordenação motora bem desenvolvida ali, de aprendizagem motora, por volta dos 4 anos, acredito que seja o ideal. E eu que comecei tarde no tênis, já depois dos meus 20, 30 anos de idade, até onde eu consigo chegar no tênis? Então é praticamente impossível que uma pessoa que comece a jogar tênis depois dos 20 anos de idade consiga chegar no alto nível de rendimento, por uma questão matemática. Ela vai demorar ali pelo menos 10 mil horas de prática, e quando ela tiver com essas 10 mil horas, ela já vai estar na casa dos seus 30, 30 e poucos anos, né? Não vai ter aproveitado tão bem as fases sensíveis de desenvolvimento que ocorrem nas crianças desde o nascimento, né, até o fim da adolescência. Então é muito difícil que ela consiga atingir um alto nível de rendimento. Mas ela pode atingir um nível competitivo legal, principalmente se ela tiver uma bagagem motora, uma bagagem esportiva anterior ao início da prática do tênis. Então eu posso chegar até um determinado nível. Eu vou conseguir me destacar internacionalmente, jogar tênis profissional? É muito difícil. Existem casos de atletas que começaram a jogar tênis aos 10, 11 anos e conseguiram chegar até o top 100. Mas são raríssimas exceções, é muito difícil. E essas crianças muito provavelmente já tinham bagagens anteriores, de bagagem motora anterior, e muitas coisas deram certo também na carreira delas, no desenvolvimento delas. Muitos pontos-chave ali se encaixaram, o que fez com que ela atingisse esse alto nível de rendimento. Mas se a gente analisar os tenistas e as tenistas que estão no top 100, normalmente eles iniciaram muito precocemente no tênis, ou seja, iniciaram às vezes com 2, 3 anos de idade, os pais já jogam tênis, então já levam a criança para o clube, já estimulam, já brincam com a criança em casa com bolinha de tênis, com raquete, e isso acaba estimulando muito. Então uma diferença para uma criança que começa com 2, 3 anos,
É uma diferença de praticamente 20 anos de treino ali, aproveitando as fases sensíveis ainda, comparado com uma pessoa que começa a jogar tênis depois de adulta. Então é praticamente impossível, não posso falar impossível, mas é praticamente impossível que uma pessoa consiga atingir o alto rendimento. Né? Alto rendimento eu digo ali nos principais torneios do mundo mesmo, começando depois dos 20 anos de idade. E daí sim ela precisaria ter começado um pouco mais cedo. Mas ela pode atingir um nível muito legal, um nível competitivo até alto, pode até jogar torneios ITF seniors, né, de acima de 35 anos, torneios de adultos, que já é um nível muito legal de tênis. Pode até conseguir ganhar alguns torneios com premiação em dinheiro, isso é possível. Mas viver do tênis, ganhar muito dinheiro, ser famoso no tênis, aí o trabalho tem que começar mesmo muito antes, muito mais cedo. Então, como eu posso organizar um bom plano de carreira para o meu filho ou para um atleta que treina comigo? Basicamente, a gente tem que fazer uma tabela matemática. Então, a gente pode analisar, por exemplo, a gente quer que ele chegue às 10.000 horas ali com 18 ou 19 anos de idade. Até essa data, porque é uma data que ele já está terminando a escola, ele tem que decidir se ele tem nível para jogar tênis profissional ou se ele vai ter que buscar outro caminho, né? Seja uma universidade ou, enfim, qualquer outro caminho. Então, se a gente analisar e for colocando ali o primeiro ano de vida, o segundo, o terceiro, o quarto, até ali, por exemplo, o 18º, 19º, 20º ano de vida, a gente pode ir dividindo, ele vai começar praticando 40 minutos, 45 minutos, 2 vezes por semana no primeiro semestre. Então, no final desse semestre, ele vai ter X horas de tênis. Aí, no segundo semestre, ele já vai começar a praticar 3 vezes por semana de 45 minutos. Ele vai acumular mais X horas. No ano que ele completa 4 anos ou 5 anos, ele já pode treinar 4 vezes por semana de 45 minutos. Pode parecer muito? Até é bastante. Mas isso tem que ser feito de uma forma progressiva. Para você se destacar, hoje em dia, você tem que praticar, digo mais do que os outros, mas você tem que praticar pelo menos a mesma quantidade do que os outros e de uma maneira um pouco mais eficaz, mais efetiva. Então a gente vai somando isso. Então se a gente analisar, eu já fiz isso diversas vezes, faço com alguns atletas meus, sei quantas horas eles treinam por semana, por mês, por ano. Tenho a tabela, faço acompanhamento diário ali, então essa tabela automaticamente ela vai somando a quantidade de horas. Então eu sei que se um atleta, por exemplo, a partir dos 13 anos de idade, ele não começar a treinar ali pelo menos 4 a 5 horas de quadra por dia, 6 vezes por semana, é muito difícil que ele consiga atingir essas 10.000 horas até os 18 anos de idade, porque a matemática não fecha. Se ele treinar só um período, continuar na escola convencional, por exemplo, no período da manhã, e treinar à tarde, seja 1h30 ou 2 horas de quadra, ele vai ter 10 horas por semana, se ele treinar 2 horas de quadra. Num mês, ele vai ter 40 horas. Num ano, ele vai ter aí 880 horas, ou seja, não dá nem 1.000 horas por ano treinando todos os dias, 2 horas por dia, né, de segunda a sexta-feira. Então, o que muitos atletas fazem hoje em dia por volta dos 13 ou 14 anos de idade, eles começam muitas vezes a estudar à distância. Seja online ou muitas vezes começam até a estudar num período noturno para que eles consigam treinar os 2 períodos, consigam treinar de manhã e à tarde. E fora isso, ele ainda tem que fazer alguns treinos extras, pegar um sábado de manhã, fazer um treino específico, tem as horas de competição que também são fundamentais nesse processo, ou seja, precisa de todo um planejamento desde que a criança nasce. Não é o acaso que a gente vê um atleta, por exemplo, igual o Rafael Nadal, ganhando tudo que ele ganha. O tio dele, ele já praticou muitas horas. O Nadal, ele treinava antes de ir para a escola, se eu não me engano, começava por volta das 9. Então, antes de ir para a aula, ele já tinha treinado praticamente 2 horas de quadra, ficava na escola ali até por volta das 16, 17 horas. Depois disso, voltava para a quadra e treinava mais 1h30, 2 horas. Isso desde muito novo, desde antes de 10 anos de idade. Ou seja, isso ajudou ele a acumular muitas horas. Por isso ele virou um fenômeno. Por isso ele começou a se destacar tão cedo. Com 15, 16 anos já estava ganhando jogos de jogadores profissionais. Com 18 anos chegou lá e ganhou Roland Garros. Então não é o acaso. O Carlos Alcaraz é a mesma coisa. Eu não conheço tanto a história dele antes, mas com certeza ele já pratica há muito tempo. Então esses jogadores eles já começam a ter os resultados muito cedo. Então aos 8, 9, 10 anos eles já se destacam bastante, porque já tem muitas horas de qualidade acumuladas anteriormente. Então com esses resultados isso facilita a tomada de decisão, às vezes, para se dedicar num período integral ao tênis e levar os estudos um pouco mais como segundo plano. E daí isso facilita.
O que é muito comum, um erro bastante comum no Brasil é o seguinte: o atleta ele não tem bons resultados até os 12, 13 anos e daí ele acha que treinando, deixando de estudar e treinando de manhã à tarde, ele vai começar naturalmente a ter melhores resultados. E não acontece exatamente assim. Ele vai melhorar o rendimento dele? É claro, porque ele está treinando mais. Mas se o trabalho anterior aos 12, 13 anos não foi bem feito, ele muito provavelmente ele não vai alcançar os que treinaram melhor, os que trabalharam melhor. Então ele muitas vezes deixa o estudo de lado e chega lá nos 18 anos, não tem um nível de tênis adequado e também não tem o estudo. E daí fica um pouquinho mais complicado. Então é importante que a gente seja bem responsável na hora de definir isso. Não faça isso com todos os atletas, tá? É lógico que existe a possibilidade depois de conseguir fazer uma universidade nos Estados Unidos ou uma universidade no próprio Brasil, mas a gente tem que ser muito responsável para orientar da melhor forma. Não é só treinar de manhã à tarde que vai me fazer um grande campeão, um grande jogador de tênis. E sim, todo um trabalho desde o nascimento, às vezes até mesmo antes do nascimento, para que assim a gente consiga ir trabalhando e evoluindo, seguindo passo a passo, aproveitando essas fases sensíveis de desenvolvimento. E daí, aí sim, quando a gente chegar lá na frente, a gente ter um nível, essas 10 mil horas aí pelo menos, ou por volta disso acumuladas, de trabalho de excelência, para aí sim a gente começar a se destacar. Então, basicamente, esse aí foi o vídeo de hoje. Obrigado para você que assistiu até o final. Espero que essas informações possam te ajudar aí de alguma forma e espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!